Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo semana passada. Eu tive um sonho em que Deus me mostrava assim, o quanto nós jovens estamos dispersos. Sabe, eu sonhei que eu estava aqui na igreja, trazendo a mesma mensagem que eu vou trazer aqui nesta noite. Só que quando eu literalmente fazia assim, piscava, todas as paredes da igreja sumiam. E todos que estavam no culto pegavam as cadeiras, viravam para fora de costas para o púlpito e ficavam se entretendo com o que estava acontecendo lá fora, na rua, e ignorando o que estava acontecendo aqui dentro. E na hora que eu contei esse sonho para minha mãe falou, filha, deve ser Deus falando para você falar algo sobre dispersão. E eu fiquei pensando nisso, pensando, e com o discernimento de Deus, eu entendi por que Ele tinha colocado a palavra de hoje no meu coração. E quando o Sérgio me convidou, eu já tinha algo que queimava no meu coração há muito tempo. E eu estava tentando achar um título, sabe? Para colocar na mensagem, eu fiquei pensando, C3. Aí eu lembrei, C3, comunhão, conexão e chamado. E aí foi por isso que Deus ministrou meu coração para trazer nessa noite uma mensagem sobre um dos 3 Cs, que é o C de chamado. E Deus ministrou no meu coração 3 fases e processos que precisamos passar para viver plenamente o nosso chamado. E quantos de vocês aqui têm chamado de Deus para a vida de vocês? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora pense com você, não precisa responder nem me manifestar. Você tem cumprido ou vivido o chamado de Deus para a sua vida? Se na sua mente a resposta for não, o que tem te impedido de viver o chamado de Deus? E por isso que a primeira fase para vivermos o nosso chamado é despertamento. Nós precisamos despertar para o nosso chamado. Sabe, muitas vezes Deus está nos chamando, Deus está falando, faça isso, faça aquilo, me louve, me adore, fale da minha palavra. E a gente está dormindo. Ou muitas vezes a gente até diz, eu não sou o melhor, não é a hora, eu não sou capacitada, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Só que Deus, tem uma coisa que eu entendi quando eu passei por esse processo. É que Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Então, uma coisa que eu entendi também é que Deus Ele não chama os melhores, os capacitados, aqueles top das galáxias. Não, tem uma frase que eu gosto muito que diz, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, seja o chamado que Deus tem para a sua vida, Ele vai te capacitar. Você pode dizer, eu não sei falar. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Você vai dizer, eu não sei cantar, não tenho uma voz bonita. Ele abre a sua boca e deixa Ele te encher. Então, a gente precisa despertar. E eu entendi que Deus Ele usa a gente independente do que a gente tem. Ele usa a gente com o que nós somos. E eu queria contar um pouco como foi isso comigo. Eu nasci em lar cristão. Meus pais me criaram na igreja desde sempre. E eu aceitei a Cristo por volta dos meus 6, 7 anos numa escola bíblica de férias. E desde então eu sempre ia à igreja. Só que como criança e entrando na adolescência, eu não sabia o que era de fato adorar a Deus. Eu achava que era só ir para a igreja e estava resolvido, mas não é assim. E eu lembro até da minha mãe falando, filha, ora, lê a Bíblia, levanta a mão, fecha o olho, presta atenção. Porque eu só queria ficar ali conversando com as minhas amigas e ela sempre me separava. E hoje eu sou muito grata a Deus, sabe? Pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai. Porque isso gerou em mim um temor a Deus, sabe? Uma obediência e reverência na casa do Senhor. De que eu não vim aqui para encontrar os meus amigos, eu vim aqui para adorar a Ele. Então hoje eu entendo, sabe, conforme eu ia crescendo, conforme eu ia me desenvolvendo, entrando na adolescência, as influências também cresciam na minha vida. Meu pai, como ele é militar, a gente estava em constante mudança. A gente ia do Rio para Palmas, da Palmas para Brasília, de Brasília para o Rio, e sempre essa mudança. E quando ele entrou na reserva, a gente veio para Brasília, eu entrei numa escola nova, tinha me batizado com 12 anos, numa nova igreja, era muito tímida, muito tímida. Eu tinha a boca e não falava, literalmente, eu não falava de jeito nenhum. É difícil, mas não falava. E Deus foi trabalhando na minha vida. E aí, como todo adolescente, ele quer ser aceito no meio dos amigos, né? Nos grupinhos, sempre tem aqueles grupinhos, as panelinhas. E eu queria ser aceita, eu ia fazer o que fosse preciso para entrar nesses grupinhos. E assim eu fiz, ficava lá, fazia o que os amigos faziam, estava com os amigos que não me influenciavam em nada. E aí Deus foi me tratando, foi falando. E eu
lembro até de um episódio que ninguém sabia que eu era crente. Só eu sabia e o pessoal na igreja. Eu era só crente na igreja, da porta pra fora, nem me comportava como uma. E aí eu lembro que uma professora de filosofia perguntou quem que acreditava em Deus ou quem que era evangélico. Eu levantei a mão assim bem baixinho pra ninguém ver, pra ninguém falar alguma coisa, que eu tinha medo que os meus amigos iam pensar. Eu sempre tive muitos amigos. Sempre estava ali com a galera, ajudando, conversando. E eu sempre fui espontânea, mas tímida. E ali eu estava com as pessoas e ninguém sabia que eu era crente. E aí entrei no tão sonhado ensino médio, né? A gente sonha com o ensino médio, com aquele glow up, né? Crescer, ficar bonito, terceirão pra vida. E foi assim, eu pensei que fosse assim. Só que quando eu entrei no meu primeiro ano, nisso de ir na onda dos amigos, ser influenciada, assumir identidades que não eram minhas, Deus começou a revelar as promessas que Ele tinha para minha vida através de profetas. E Ele não falou uma, duas vezes, Ele falou 4 vezes. E eu falava, logo eu, não sei falar, não leio a Bíblia. Eu sou tão improvável, como é que Ele vai me usar? E eu pensava assim, continuei vivendo a minha vida, só que eu não esperava que do meio do meu primeiro ano pra frente eu iria perder todos os meus amigos. Eu iria piscar e eu não ia ter ninguém do meu lado nem para falar um bom dia. E foi isso que aconteceu comigo. Se fosse um tempo atrás, se eu estivesse contando isso, eu estaria aqui morrendo de lágrimas, assim, transbordando essa igreja de lágrimas. Mas hoje eu entendi que foi um processo para Deus me trazer onde eu estou hoje. Sabe? Com isso eu quero te dizer, não tenha medo de perder as coisas. Eu não sei para o que Deus te chama, mas não tenha medo. Deus, Ele prefere te ver perder coisas, abrir mão de amigos, bens materiais, lugares, ambientes, do que te perder. Então não tenha medo, sabe, de abrir mão daquilo que você tem que abrir. E aí fiquei sem amigos. Imagina, eu no intervalo, que é o momento que você está com seus amigos, sozinha chorando dentro de uma sala, todos os dias dessa forma. E até isso a profeta revelou no dia. E minha mãe nem sabia, minha mãe, como assim você não me contou e não sei o quê. E eu só sabia chorar, porque doía. É ruim você não ter amigos, você não ter alguém para falar, olha, fui bem, olha, eu não sei essa matéria, você me ajuda. Não tinha ninguém sequer. E aí Deus foi me tratando. Por quê? Na área dos amigos. Porque eram eles que estavam tirando a minha atenção de Deus. Eram eles que estavam tirando a minha confiança de Deus. Eu dava mais ouvido ao que os meus amigos falavam do que o que Deus e os meus pais diziam ao meu respeito. Eu já era uma pessoa que não era aquilo que eu era em casa. Eu era uma pessoa na escola, eu era uma pessoa em casa, era uma pessoa na igreja, cada lugar que eu ia era uma máscara, sabe? Uma identidade diferente. E aí Deus foi me tratando nisso. E teve uma certa vez que eu escutei uma mensagem, não lembro se foi num culto como esse, assim, de jovens, ou se foi em casa, mas eu escutei uma mensagem como essa que mudou meu coração, sabe? Que começou a queimar algo diferente dentro de mim e eu só conseguia chorar, eu não entendia. Só que desse dia em diante eu tomei uma atitude de mudar. Eu comecei a tomar novos hábitos, comecei a ler a Bíblia diariamente, nem se fosse um versículo ali do aplicativo, mas eu estava lendo. E aí Deus foi me tratando e eu entendi por que perder as coisas. Porque o processo, ele exige renúncia. O processo de Deus nas nossas vidas exige sacrifícios, exige abrir mão de algumas coisas. Depois eu entendi por que perder amigos. Porque eles estavam me afastando de Deus. E eu estava lembrando hoje, inclusive, que minha mãe todos os dias, desde quando eu era pequena até hoje em dia, ela ora, unge minha cabeça e fala, Senhor, livra minha filha de tudo aquilo que não vem de ti. Livra ela de toda amizade contrária. E Deus livrou tudo de uma vez, mas livrou. E Ele livrou e hoje eu entendo, sabe, que era tempo de eu acordar, de eu despertar para o que Ele me chamou. E eu não vou te dizer que é fácil perder coisas, porque não é fácil, é super doloroso. Foi tempos e tempos que se falasse a palavra amigos, eu já estava chorando aqui de derramar um rio. E Deus foi me curando. E não é fácil. Se eu dizer para vocês que é fácil, não é fácil. Vocês podem pensar, Milena, mas é só amigos. Você faz outros amigos. Tem tanta gente nesse mundo para você fazer amigo. Mas era eles que estavam tirando a minha atenção de Deus. E eu lembro que na época eu estava até sem celular. Perdi a minha conta do Instagram, perdi tudo. Eu era daquelas que postava, tipo assim, a caixinha de pergunta. O que vocês acham? Meu cabelo assim assado? O que vocês acham de mim? Rolê da autoestima. E não sei o que lá, querendo a aprovação das pessoas. E nem aí para o que os meus pais diziam, nem aí porque o que Deus dizia para a minha vida. E eu lembro que eu voltei com as redes sociais, entramos na pandemia, 2020, eu tinha sido mudada de turma, porque todo ano tem uma rotatividade de turma.
turma. Eu estava numa turma completamente nova, eu não conhecia ninguém. Estava sozinha de novo, EAD, sem ninguém nem para pedir a matéria, para mandar o link da aula, nem nada. E aí eu voltei com as redes sociais, comecei a ler a Bíblia e comecei a me aproximar de um amigo, que hoje eu entendo o propósito de Deus para eu ter me aproximado dele. Ele tinha problemas de ansiedade, crise seríssima de ansiedade, depressão profunda de tomar remédios, assim, de dormir dopado. E problemas em casa, os pais separados, não tinha atenção da mãe, não tinha atenção do pai, problemas com imagem. E eu comecei a mandar, mesmo com essa minha inexperiência de iniciante começando a ler a Bíblia, eu mandava para ele essas mensagens que eu li, explicava, amigo, vai ficar tudo bem, confie em Deus, coloque as suas angústias, seus medos na mão de Deus, que Ele pode te ajudar, só Ele pode te ajudar. Eu não posso te dar aqui um remédio, pronto, sua dor vai passar, mas Ele pode. Falava com ele, e aí eu pensei, se eu consigo ajudar ele com o meu jeitinho, com as minhas palavras, com essas palavras simples, né, uns versículos, umas palavras simples, por que não ajudar mais pessoas? E aí no dia 3 de agosto eu postei meu primeiro vídeo, falando sobre aquilo que eu havia lido. Eu era muito tímida. Eu não conseguia nem olhar para a câmera assim direito, não tinha intimidade com o que eu estava lendo, ficava meio assim, parava assim no meio da leitura, não conseguia falar. Se você pegar o meu primeiro vídeo no Instagram, é muito assim, tímido, não conseguia nem falar direito. E aí eu postei esse vídeo, eu lembro que eu chorava todas as noites por conta desse processo de perder os amigos e também porque todas as palavras, quando eu comecei a ministrar, era sobre confiança. Todo dia, confie no Senhor. Todo dia, entregue seus caminhos ao Senhor. Todo dia sobre confiança. E por quê? Porque eu teria que confiar em Deus mais do que nunca nessa nova fase na minha vida. A minha primeira foto no Instagram, inclusive, é recomeço, início de um novo ciclo. Porque a partir deste momento, de julho de 2020, Deus mudou totalmente a minha vida. De julho de 2020 para trás, eu era uma pessoa, e de julho de 2020 até hoje, eu sou uma pessoa completamente nova. E eu percebi uma melhora no meu amigo, e eu comecei a postar os vídeos, comecei a mandar os vídeos para ele, a gente passava horas em ligação. E aí eu comecei a gravar esses vídeos, palavras sobre confiança. E enquanto eu ia começando a cumprir o chamado de Deus para minha vida, Ele ia curando, Ele ia me transformando, Ele ia me capacitando. E aí que eu entendi, podem até existir pessoas sim melhores que você. Podem existir pessoas com a voz espetacular, pessoas que preguem muito melhor que você, pessoas que dancem muito melhor que você. Mas se Deus te escolheu, é Ele que vai te capacitar. Ele vai te usar com o que você tem, com o que você é, com aquilo dentro das suas possibilidades. É Ele que vai te usar. Porque aqui, eu não estou falando das minhas palavras, eu estou falando da palavra dEle. É o poder dEle que vai agir nesse local, não é o meu poder, aquilo que o meu braço pode fazer. Então, apenas dê disponibilidade, sabe, para Deus agir na sua vida. E aí, mediante a tudo isso que eu passei hoje, para a glória de Deus, todos os dias, de segunda a sábado, eu posto vídeos no Instagram. Pessoas têm sido impactadas por essas mensagens, pessoas têm recebido resposta de Deus através dessas mensagens. Meus professores assistiam as minhas lives, me pediam oração, pediam para orar pela vida deles. Inclusive, quando eu voltei agora com o Instagram, um professor falou, ai, que bom te ver aqui, você tem uma luz maravilhosa, ora por mim, me coloque sempre nas suas orações. Os meus professores sendo impactados por um vídeo que parece algo simples, mas que pode ser tão poderoso, usar a ferramenta do Instagram. Eu estava lembrando esses dias, preparando essa mensagem, de uma amiga, que ela sempre falou, eu odeio crente. Não gostava de jeito nenhum, mas ela falou, de você eu gosto, Milena. Mesmo não sendo a verdadeiramente cristã, ela falou, de você eu gosto, porque senão aquela fica no meu pé, fica jogando os meus pecados e tal. E aí eu lembro que ela odiava crente, odiava cristão, falava de igreja, vixe, ela até revirava os olhos. E aí quando foi ano passado, o pai dela faleceu. Ela entrou numa live em mim e falou, amiga, ora por mim, ora por mim pela minha família, que meu pai acabou de falecer. E ela agradeceu, falou que Deus continue abençoando meu ministério, agradeceu imensamente pelaquela oração. Então, tudo isso, porque eu tomei uma atitude de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes essa voz queima dentro de você e fala, não, agora não, fica aí. Não, não está na hora, eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas não, hoje dê disponibilidade para a voz do Espírito Santo que ecoa dentro de você. O mesmo que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Porque Deus, Ele quer te usar com o que você tem, com o que você é e com o dom que Ele depositou em você. Então, hoje, dê disponibilidade, sabe? Tudo que nós precisamos para viver o sobrenatural de Deus, para viver nosso chamado, para viver as bênçãos do Senhor, é dar disponibilidade. Sabe, dê disponibilidade, escute essa voz que está gritando do seu peito. Coloque lenha nessa chama para que ela queime mais e mais dentro de você.
E eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra lá no Salmo de número 51, no verso 10, que diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Na primeira parte desse versículo vai dizer: cria em mim um coração puro. Não tem como adorarmos a Deus e obedecermos a Ele com o nosso coração cheio de preocupações, com o nosso coração cheio de medos, problemas, ansiedades, sabe, angústias. Não tem como. Então nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que não vem de Deus, que vai tirar a nossa atenção de Deus e que não vai manter essa chama do Espírito Santo acesa. Sabe, que hoje, não só hoje, mas todos os dias, nós possamos ser cheios e preenchidos da presença de Deus. No Salmo ainda 51, mas no verso 12, vai dizer assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A parte final desse versículo vai dizer: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Para despertarmos para o nosso chamado e para vivermos ele plenamente, nós precisamos obedecer. Porque eu não sei se você sabe, mas o seu chamado não é um convite. Deus não falou: se você quiser, vai e cante. Se você quiser, vai e pregue. Se você quiser, vai às nações. Não. O nosso chamado é uma convocação. É um comissionamento. Você pode ver que nas promessas de Deus para as nossas vidas, Ele não fala: ai Milena, se você quiser, você pode ir lá nas nações, tá bom? Se você quiser, você pode pregar para as pessoas. Se você quiser, eu posso te levar às nações. Não, quando Deus ele faz as promessas na nossa vida, Ele diz: Milena, você vai às nações. Fulano, você vai cantar e pessoas vão ser impactadas pela sua voz, vão sentir o meu poder através da sua voz. Então não é um convite, o seu chamado não é se você quiser ou não, é uma convocação. É um comissionamento. E você pode estar pensando: ah, Milena, mas o que de fato é esse despertamento? Você só falou da sua vida e tal, mas o que de fato é um despertamento? O despertar para um chamado é entender que Deus não te escolheu para ficar simplesmente sentado num banco. Deus te escolheu para espalhar a mensagem dele a todas as nações. Despertar para o seu chamado é entender que Deus não te chamou para ser um bom cantor, com uma voz perfeita, com melismas, técnicas. Não, Deus te escolheu e te chamou para ser um verdadeiro adorador. Deus não nos chamou para ser bons pregadores, com discursos eloquentes, mas Ele nos chamou e nos escolheu para vivermos plenamente o que a palavra dEle diz e para governarmos sobre as situações. Então, tem até uma canção que diz, né? Despertam aqueles que dormem. As almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita. O dever nos chama. Eis-nos aqui, Senhor. Desperta, jovem. Acorda que o teu chamado está batendo na sua porta todo dia. O despertador do seu chamado já cansou de tocar e você colocar no modo soneca. Então acorda. As pessoas lá fora, os seus amigos da faculdade, do trabalho, da sua escola, às vezes precisam de uma palavra que você carrega dentro de você. As pessoas precisam escutar aquilo que nós carregamos. As almas aflitas gritam por amor. Que amor é esse? É Jesus Cristo que carregamos dentro de nós. Então que possamos transbordar o amor de Deus na vida das pessoas. Sabe, o dever está nos chamando. Eis-nos aqui, Senhor. Diga hoje para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como tu queres até que venhas. E se você quiser guardar uma chave de tudo isso que eu falei até agora, guarde esta. A chave para o despertamento é entender que não podemos ser passivos àquilo que Deus está fazendo, mas sim agentes do mover sobrenatural. Por muitas vezes eu fui passiva, admirava, sabe, quem pregava, olhava lá no TikTok, nossa, que lindo, pregando na rua, que lindo, cantando e vidas chorando, sendo tocadas. Só que Deus não nos chamou para ser telespectador. Ele nos chamou para ser agentes do mover dele. Por isso que Ele nos chamou e nos escolheu. Então não seja mais passivo àquilo que Deus está fazendo. Seja agente, faça parte daquilo que Ele está fazendo. Faça parte das vidas que serão resgatadas através da sua vida, através do seu testemunho, através das palavras que sairão da sua boca. Seja agente. Já chegou o tempo da gente ser passivo, da gente só ficar observando, da gente só ficar de longe. Coloque a mão na massa. Viva o seu chamado, viva aquilo que Deus te chamou. E a próxima fase, o próximo processo que precisamos para viver o nosso chamado é o posicionamento. Não adianta apenas a gente despertar, a gente ter
um estalo e, vou precisar cumprir uma chamada. E no dia seguinte, não quero mais, não. A gente tem que se posicionar. Não adianta a gente apenas acordar e não nos posicionar, não nos mover. É igual quando o seu despertador toca, aí você desliga ele, senta na cama e fica lá, esperando a alma voltar para o corpo, né? E aí, se você não tomar a atitude de levantar da cama e escovar o dente, e lavar o rosto e tomar café, você vai acabar dormindo de novo. Já aconteceu isso comigo inúmeras vezes, colocando 2 despertadores para despertar. Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente desperta para o nosso chamado e não toma uma posição. Não adianta, Deus tem um ministério lindo para mim, me chamou para cantar nas nações, mas e o que você está fazendo? Deus me chamou para pregar, que coisa linda, o que você está fazendo? O que você está fazendo hoje perante o seu chamado? E eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 25, que vai falar da parábola dos talentos, né? A parábola dos 3 servos, dependendo da sua versão. Não vou ler para não me estender muito, mas essa parábola basicamente é assim. Tem um senhor de um local e ele tem 3 servos e ele vai viajar. E ele entrega um talento a cada um desses servos. Ao primeiro servo ele dá 5 talentos, ao segundo servo ele dá 2 talentos e ao último servo ele dá 1 talento. E ele fala, eu vou viajar, vou passar um tempo longe e quando eu voltar prestarei conta com vocês. E aí esse tempo passou, o que recebeu 5 talentos havia aplicado esse dinheiro e gerado mais 5. O que ganhou 2, investiu, ganhou mais 2, e o que tinha 1 foi esconder o seu talento. E o tempo passou, o senhor voltou de viagem, ele foi prestar conta como ele havia falado. Quando ele voltou, falou, vamos lá, servo 1. Então, senhor, o senhor me deu 5 talentos, eu gerei mais 1, olha que maravilha. Eu gerei mais 5, olha que maravilha. Aí ele, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Vem e participe da festa do seu senhor. O próximo servo da fila tinha 2 talentos. Senhor, o senhor me deu 2 talentos, olha, tenho mais 2. Que maravilha, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, venha para a festa do seu Senhor. E o último servo, Senhor, como eu sei que o Senhor é severo e que o Senhor quer colher onde não plantou, eu escondi o seu talento. E muitas vezes a gente tem feito isso, a gente tem escolhido aquilo que a gente tem escondido aquilo que o Senhor nos entregou. E nesta noite eu te pergunto, o que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? Você tem gerado frutos como aqueles 2 servos que geraram o dobro? Ou você tem simplesmente escondido e guardado só para você, assim como aquele outro servo? E se você analisar, no verso 25 dessa parábola, o servo que não fez nada com seu talento vai dizer, tive medo. O medo ele tem sido um dos nossos grandes inimigos quando se trata de cumprir o nosso chamado. Vem o medo do que as pessoas vão pensar, vem o medo da fase nova, porque não sabemos o que virá pela frente. Assim como Josué teve medo, né? Quando Moisés morreu, ele tinha que assumir aquele povo. E Jesus falou, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. A gente tem medo, sim. O medo ele tem sido um dos nossos maiores inimigos quando se trata do nosso chamado. Mas se tem uma coisa que eu e você sabemos e cremos, é que o inimigo ele só se levanta para cair. Então, nessa noite, coloque a mão no seu coração e declare comigo. Nessa noite, medo, sai agora. Em nome de Jesus, porque a partir de hoje, eu vou ser ousado e ousada ao falar ou cantar da palavra de Deus. Seja forte e corajoso, Deus é com você. Seja o que for que você tenha que enfrentar, Ele é com você e te dará forças e te capacitará e te moldará e colocará as palavras na sua boca, a voz nos seus lábios. Então, dê disponibilidade. Se posicione, entregue a Ele as suas preocupações, os seus medos, as suas angústias, aquilo que está te impedindo de viver o teu chamado. E assim como na parábola que o Senhor volta para prestar contas, do mesmo jeito será conosco. Naquele grande dia o Senhor nos cobrará aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Já pensou chegarmos lá naquele grande dia e Deus disser, afaste-se de mim, pois eu não te conheço? É duro, né? Mas é a palavra. Mas é a verdade, então se posicione hoje perante o seu chamado. Se posicione hoje com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu e o William, a gente sempre fala entre a gente. A gente fala assim, amor, você tem que saber se posicionar.
Você tem que saber quem você é, onde quer que você for. É uma brincadeira, mas é a realidade. Por quê? Porque onde quer que você for, o inimigo vai te apresentar várias e várias bandejas. Várias, inúmeras bandejas. E não vai ser aquilo que você não gosta, que vai falar, não quero. Vai ser aquilo que você mais gosta. Vai ser aquilo que vai te tirar da presença dele, porque essa é a intenção dele. A Bíblia, ela fala, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer roubar você da presença de Deus, ele quer destruir a sua fé e matar o seu espírito. Mas olha o que diz lá em Tiago, capítulo 4, no verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Então nós temos que resistir, não importa quantas bandejas estejam diante de você. Quando você sabe quem você é e para aquilo que Deus te chamou, você não cede. Porque quem sabe o que carrega não para diante das bandejas. Quem sabe o que carrega não para no meio do caminho. Quem sabe o que carrega vai até o final, pois sabe o Deus que está com ele. Então, saiba quem você é. Sabe, se posicionar. Se a pessoa vier e te falar, olha, toma. Não, eu não quero. Porque em Deus, as pessoas costumam falar que nós cristãos somos presos, né? Que a gente não pode fazer nada, que não pode sair, que não sabe se divertir. Mas em Deus a gente tem liberdade. O que é liberdade em Deus? Não é você poder fazer. É você poder escolher aquilo que você vai fazer ou não. É você ter discernimento da palavra de Deus. Se vem o inimigo, olha, tem essa bandeja aqui maravilhosa. Não, eu não quero. Por que você não quer? Porque diz que você não pode? Não, porque eu não quero, porque eu escolhi. Porque quem que você escolheu? Você escolheu Deus. Você escolheu servir a Deus e não se render às bandejas que o inimigo coloca na sua frente. Então saiba se posicionar. Saiba quem você é em Cristo. Saiba aquilo que Ele te chamou para ser. A Bíblia, ela fala que nós somos o que a Bíblia diz que somos. Fazemos o que a Bíblia diz que podemos fazer e temos aquilo que a Bíblia diz que podemos ter. Então, que possamos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz e nos posicionar perante ao nosso chamado. Sabe? Porque Deus, Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. E o que isso significa? Cabeça. Nos chamou para influenciar e governar sobre as situações. E não nos chamou para ser cauda, sermos influenciados, sermos levados pela correnteza. Então, comece a governar sobre as situações, sabe? Comece a estabelecer a autoridade de Deus aonde quer que você for. Que aonde você for, as pessoas vejam e falam, ó, aquele dali é diferente. Ó, aquela dali tem uma luz diferente. Aquela dali tem algo de diferente. Eles não vão entender o que é, mas você sabe que é a glória de Deus resplandecendo na sua vida. Então que aonde você for as pessoas sejam irradiadas pela luz que sai de você. E pessoas têm se perdido porque nós estamos calados. Às vezes alguém precisa só de uma palavra amiga sua, de um abraço, de um olha, Jesus te ama e eu também. Você não está sozinho não, eu estou aqui, Deus também está com você em todos os momentos e situações. Então as pessoas que estão lá fora precisam de uma palavra que carregamos dentro de nós. A sua dor hoje pode ser a resposta para alguém amanhã. Aquilo que você está passando hoje, como eu passei por um processo super difícil, tem sido resposta para algumas pessoas hoje. Então, o que você carrega dentro de você que pode mudar o mundo lá fora? O que você carrega dentro de você que pode impactar as pessoas lá fora e querer fazer elas se renderem aos pés do Senhor? Sabe, tem uma promessa, uma profecia na Bíblia que diz: toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. Então, se nós queremos ver isso acontecendo, temos que nos posicionar, sabe? Temos que levar a palavra de Deus em todos os lugares, na escola, na faculdade, no trabalho, na padaria, comprando um pão, no mercado, aonde quer que formos, temos que ser exemplo. Comprando pão no mercado? Não, comprando pão na padaria. Nós temos que ser exemplo de Deus aonde quer que nós formos, independente. Você pode estar destruído, mas a palavra que vai sair da sua boca vai ser uma palavra de Deus para alguém, porque é o poder dele que opera, não são as nossas palavras, não é aquilo que a gente vai falar, é o poder dele que vai se manifestar naquele lugar. Então saiba se posicionar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se nós queremos ver a mudança no mundo, nós temos que começar a nos mover.
Então, se nós queremos ver as pessoas rendidas aos pés do Senhor, nós temos que começar a nos mover como esse novo projeto que surgiu do C3, do Evangelismo na Rede. Que coisa linda. A gente tem uma ferramenta tão poderosa nas mãos, que é o celular, e às vezes a gente utiliza tão mal, né? E que coisa linda esse projeto de evangelizar através da rede, a coisa mais linda, usar os nossos jovens, sabe? Porque eu creio numa geração de profetas. Eu creio numa geração de verdadeiros adoradores. Eu creio numa geração que vai fazer a diferença na nossa nação. Então começa por aí. Pode começar por um vídeo hoje, amanhã em grandes lugares, com grandes pessoas, com essa igreja lotada, pessoas sentadas até lá na calçada. Começa assim com uma atitude pequena, com uma semente. Deus vai brotando, vai germinando e no fim vai se tornar uma árvore. E nós já falamos de despertamento, já falamos de posicionamento e agora precisamos ativar o seu chamado. Agora, a terceira fase que precisamos passar para viver o nosso chamado é a ativação. Mas como ativar o nosso chamado mediante a tudo o que tem acontecido e o que as pessoas têm falado a nosso respeito? Como assim? Eu gostaria de falar com vocês sobre geração perdida. Eu não sei se vocês já escutaram esse termo, essa expressão, mas infelizmente é como a nossa geração é conhecida. Infelizmente, se você for lá fora, você vai falar, esses jovens, tudo perdido. E eles concordam muitas vezes, já está tudo perdido mesmo, para que a gente vai, tentar mudar, para que a gente vai tentar ser melhor? E a nossa geração, ela é conhecida como ansiosa. A nossa geração é conhecida como pessoas que começam planos e não terminam. Nossa geração é conhecida como pessoas fúteis. Nossa geração é conhecida como pessoas que só querem estar em festas, ficar com pessoas, se embebedar. E é dessa forma que a geração dos nossos pais e avós tem nos visto. As gerações antes de nós têm olhado para a nossa geração e falado isso ao nosso respeito, sabe? Aí você pode pensar, então, Milena, como que eu vou me posicionar perante tudo isso? Olha o que estão falando da nossa geração, olha o que estão falando de nós. É aí que nós temos que nos levantar. E é aí que eu te pergunto, que legado nós temos deixado para as próximas gerações? É esse legado que nós queremos deixar? Será alguém que não começa o plano e não termina? Alguém que não sonha? Alguém que só pensa em futilidades, prazeres, essas coisas que o mundo oferece? Ou nós vamos deixar um legado de jovens cristãos que se posicionaram na história, como tiveram muitos na história da Bíblia? Então, como jovens cristãos, de que forma a gente tem impactado a nossa geração? Sabe, muitas vezes a gente quer ser cercado de amigos e eles acabam nos influenciando. Mas que influência você tem gerado nos seus amigos? Que influência você tem gerado na sua escola? Você tem se deixado levar pela correnteza ou você tem se posicionado e falado, não, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo, eu carrego a mensagem dele, a mesma mensagem que me salvou e me restaurou, quer fazer isso na tua vida? Então a gente tem que se posicionar, sabe? Os seus amigos podem até te criticar, podem falar, olha lá o crente, olha lá o cristão, olha lá o carrega a Bíblia no braço. E temos sim que carregar com muito orgulho, temos que falar da palavra de Deus com muito orgulho, não com vergonha, porque onde formos temos que influenciar. Minha mãe sempre me ensinou que toda palavra que passar pelas nossas vidas, toda pessoa que passar pelas nossas vidas, a gente tem que falar de Jesus, porque foi uma oportunidade que Deus nos deu para falar com essa pessoa. E desde pequena que minha mãe ensina isso, e hoje, sabendo para o que Deus me chamou, eu tenho feito isso. Eu tenho falado de Deus no meu curso, eu tenho falado de Deus aonde quer que eu for, e é assim que tem que ser com você também, sabe? Que você possa hoje levar com você essa palavra, que você possa hoje estabelecer situações, governar sobre as situações, que você possa saber quem você é em Deus, saber para o que Ele te chamou, influenciar e não ser mais influenciado. Gostaria de ler com você o que está lá em Salmos 53, no verso 2 e 3, que vai dizer assim: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Já pensou se Deus olhasse hoje para a nossa geração e falasse, vou lá ver o que aqueles jovens estão fazendo. Vou lá ver se tem algum jovem ali que ainda me busca, que ainda busca entendimento, que ainda busca conhecimento, que ainda busque fazer o bem. E aí, já pensou Deus olhar para nós e falar, todos se corromperam? Nenhum sequer pratica o bem?
Então, que possamos nos posicionar, sabe? Pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero que você receba as palavras que eu vou proferir neste momento e que você entre em concordância, que você coloque isso no seu coração, para que você possa saber estabelecer situações, estabelecer governos, aonde quer que você for. Não somos a geração perdida, somos a geração eleita pelo Senhor. Não somos perdidos, porque temos uma direção que é o Senhor. E Ele é o caminho que nos guiará até a eternidade. Nós somos luz e não sombra do que as pessoas querem que sejamos. Nós temos uma identidade em Cristo. Então, por que nós queremos assumir as identidades que o mundo nos propõe lá fora? Você tem uma identidade em Cristo. Nós somos influência, nós somos sal e não salada. O que isso significa? Nós somos feitos para temperar, para levar a influência, não para sermos influenciados por aquilo que aquele mundo quer impor a nós. Sabe, nós somos influência, nós somos influenciadores, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então que possamos agir e nos posicionar